Salve Maria Imaculada, olá meus queridos, tudo bem? Hoje, celebramos então a quinta-feira, de Corpus Christi, onde nós celebramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Foi Ele que com o seu sangue e com o seu corpo salvou a nossa vida, que deu sentido a tudo que nós somos, tudo que vivemos. Porém, essa festa não nos remete somente ao sacrifício que Jesus fez na cruz, morrendo por todos nós, mas também ao sacrifício que Ele faz diariamente na Santa Missa e ao sacrifício que Ele se faz através da sua entrega diária, estando com nós. Porque muitas vezes a gente não sabe, mas os sacerdotes, eles rezam a missa todo dia. Eles celebram o sacrifício de Jesus, eles atualizam novamente o sacrifício de Jesus na cruz todo dia, mesmo que nós não saibamos. E é muito importante a gente entender o que é a Eucaristia na nossa vida. Muitas vezes nós, jovens, principalmente quando nós estamos iniciando a nossa caminhada na igreja, nós não sabemos, não entendemos a profundidade que é verdadeiramente a Eucaristia e acabamos vendo somente aquele corpo, ou melhor, só vendo aquele pão, que não é mais pão, mas é corpo, só vendo aquele vinho, que não é mais vinho, mas é sangue na missa, né? E esse mesmo sangue, esse mesmo corpo que lava os nossos pecados. Quando nós comungamos na Santa Missa, mesmo que nós não sentimos no nosso corpo, através dos sentimentos, Deus está ali presente. Mesmo que talvez nós não acreditemos, ainda assim Deus está ali presente. Porque o milagre, ele acontece, o verbo se faz carne, independente da nossa vontade. Deus não depende da nossa vontade para que Ele possa realmente ser Deus. Então, é muito importante que nós tentemos utilizar da Eucaristia como um meio de salvação, porque a Eucaristia nada mais é que uma antecipação do céu, uma antecipação da nossa comunhão eterna com Deus, porque o céu, ele é tudo de mais perfeito que existe, é a nossa real presença junto de Cristo, de Deus, de toda a Trindade, de todos os seus anjos e santos infinitamente, Então, a Eucaristia, ela nos permite aprofundar o nosso amor na cruz, aprofundar a nossa vida em oração. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Eucaristia, ela é para quem se prepara para ela, Nos Evangelhos, Cristo vai se remeter e vai deixar muito claro que aquele que comunga em pecado grave, ou que comunga sem estar preparado para receber a Santa Eucaristia, esse está comungando e está tomando o cálice da sua própria condenação, Porque nós sabendo da dignidade de Cristo, sabendo que Ele é Deus, e que a Eucaristia é o próprio Cristo, nós precisamos nos preparar, nos purificar, nos limpar de todo o pecado, de todo o mal, para que nós possamos ser dignos de receber a Sagrada Eucaristia. E é muito importante também a gente entender que a Eucaristia, quando a gente comunga, ela é a entrega inteira de Jesus Cristo na cruz por nós. Quando nós católicos, ouvimos o padre ou algum católico falar, dizendo que Cristo morreu por cada um em especial, e não só por toda a humanidade, mas por cada um, e Ele morreria de novo por cada um, isso realmente acontece. Quando nós comungamos, aquele pedacinho de pão, não interessa qual o tamanho, se é um pedacinho assim, se é um pedacinho maior, se é a outra espécie do corpo de Jesus, o sangue, ainda assim é como se nós estivéssemos comendo o corpo inteiro de Jesus naquele pedaço. Ele se faz inteiro para nos alimentar. A gente não come, um come a orelha, outro come o nariz, outro come a boca, outro come um pedaço do rim, não. A gente não é canibalismo, A gente come verdadeiramente o corpo e a alma inteira de Cristo. Ele nos alimenta perfeitamente, E cabe a nós, no momento da Santa Missa, a gente se prostrar, a gente silenciar quando a gente comunga, porque a gente está recebendo Jesus Cristo inteiramente, O milagre de Lanciano que aconteceu em Lanciano, na Itália, ele nos remete exatamente isso. Hoje ainda existem, a mesma Eucaristia que no milagre, aquele pão, virou carne.
nas mãos do sacerdote. O milagre lanciano é um dos milagres mais famosos da Eucaristia. No milagre, um sacerdote duvidando da Eucaristia, que aquele pão era verdadeiramente o corpo, porque Jesus Cristo, ele muda. Ele verdadeiramente se faz presente, só que ele não muda a matéria, ele muda em espírito. A matéria, para nós, a gente continua vendo o corpo, continua vendo o vinho, só que não é mais corpo e não é mais vinho, e sim o corpo e o sangue. Não é mais pão, né? E não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo. Então, em Lanciano, o sacerdote duvidou de que realmente era o Cristo. E naquele momento aconteceu um milagre, jorrou sangue, verdadeiramente sangue da Eucaristia, e o pedaço de pão, que já não era mais pão, mas era Cristo, ele também mudou fisicamente, ele mudou a sua matéria e se tornou verdadeiramente o corpo de uma pessoa. E era assim o corpo de Cristo, né? Hoje, se a gente pega esses mesmos fragmentos dessa transubstanciação, dessa mudança que aconteceu, desse milagre, a gente pode colocar 3, 4 coágulos de sangue numa balança de um lado e um de outro, ainda assim a balança continua nivelada, né? Por quê? Porque o peso de Cristo, quando ele se entrega a nós, é o mesmo. Ele se entrega todo a nós. Naquele pedacinho de comunhão, naquele pedacinho de pão que nós comungamos na Santa Missa, nós recebemos inteiramente, dignamente, Deus inteiro. Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz. Então, por isso que hoje é um dia tão importante para nós, para que nós possamos relembrar, para que nós possamos homenagear o sacramento e o próprio Cristo, né, que se faz presente através da Eucaristia na nossa vida. É muito importante também que nós procuremos crescer em espiritualidade, maturidade, para que nós possamos entender verdadeiramente o que é a Eucaristia e viver, se utilizar dessa antecipação do céu, indo à Santa Missa todo domingo, toda a solenidade, né? Para que nós possamos sempre renovar o sacrifício de Jesus e receber sempre e sempre o corpo dele, para que nós possamos nos tornar, então, sacrários vivos de Cristo no mundo e fazer nós a diferença no mundo, né? Cristo nos ajuda nisso. E para finalizar, eu gostaria de dizer que assim como Carlo Acutis, um santo que foi beatificado agora há pouco tempo, está em processo de canonização, ele tem uma frase que é muito bonita, que nós jovens devemos reutilizar, não só lembrar da frase, mas viver essa frase, né? Carlo Acutis dizia que a Eucaristia, né, é a minha autoestrada para o céu, ou seja, é o caminho mais curto para a gente chegar lá. Então não desperdicemos essa graça, porque Cristo disse, ele prometeu, é a promessa do Cristo, prometeu que estará conosco em todos os dias até o fim do mundo. E ele cumpre isso através do Espírito Santo, da presença dele em Espírito e através da Eucaristia. Então não percamos essa oportunidade de estar sempre e mais perto de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Valeu, pessoal.